quem ama disciplina, quem ama corrige. Fazer uma comparação entre a entrevista que Bolsonaro deu à Roda Viva e a entrevista que Bolsonaro deu à Globo News. E queria fazer algumas observações porque eu sou um eleitor consciente. Eu não sou um idólatra nem de time de futebol, nem idólatra de candidatos. Portanto, eu preciso saber os erros, os pontos fortes e os pontos fracos do meu candidato, ok? No Roda Viva, de fato, os jornalistas que ali estavam, eles estavam com um só intuito: não impedir que Bolsonaro produzisse o seu programa de governo e centralizaram a entrevista em regime militar e nas declarações que Bolsonaro deu. Mas eu vou lhe confessar, Bolsonaro e sua assessoria, na Globo News não. A Globo News foi diferente. Os jornalistas eram altamente técnicos e fizeram perguntas pertinentes à sua proposta de governo, e tem que ser assim. Se ele é candidato à presidência da República, pelo menos ele precisa saber as diretrizes gerais para cada área: educação, saúde, segurança pública, economia, pelo menos as diretrizes gerais do seu programa de governo. E eu queria comentar sobre esta pergunta aí, em cima desse fato que aconteceu no meio do programa. Vejam aí comigo. Como dar mais competitividade, candidato? Como dar mais... Mas aí, olha só, você está perguntando para o capitão do Exército como quebrar, tá certo? Um candidato a presidente da República. Não, o capitão do Exército, candidato, faltou, deixa eu molhar o bico, né? Candidato a presidente da República. Isso. Tá ok? Agora, as grandes decisões, eu não posso tomar sem ouvir ninguém. Eu seria um ditador. Não é essa a ideia. Não tem um plano, um estudo. Nós não podemos quebrar. Se você, de acordo com como tratar o mercado financeiro, você pode implodir tudo aqui. Você não quer isso. Ó, tem uma economista aqui, a senhora poderia jornalista de economia. Poderia nos ajudar como quebrar isso? É o senhor que é candidato. Não, é o senhor que precisa só. saber como fazer. Como que você está pensando? A gente só está querendo saber o que você está pensando de economia. Tá. Porque está muito nebuloso. Principalmente porque o senhor usou sempre esse argumento. É o Posto Ipiranga. Então a gente precisa entender melhor quem é a pessoa. O Posto Ipiranga é o Paulo Não, Guedes. a gente quer saber... O Posto Ipiranga da Defesa é o general Heleno. Mas a gente quer saber o que o senhor pensa, porque é o senhor que é candidato. Não, mas eu... Candidato, o Paulo Guedes já falou em algumas entrevistas que pensa em reduzir os impostos, cerca de 50 para 8, no máximo 10, que vocês estão conversando sobre isso. Quais são esses impostos? Olha só, nós temos ali dezenas de impostos, tá? O deputado Luiz Carlos Raul está com um projeto nesse sentido. E eu acompanho a meia distância ao longo dos anos em Brasília, tá? Quando você quer reduzir, diminuir, fundir impostos, não sei o que lá, você tem problema na Câmara, no Senado. Tem parlamentares que são ligados ao governo federal, ou são ligados aos governadores, outros aos municípios. E quando tá, um ente vê que vai perder, vai tudo por água abaixo. O que eu falei para eles? O ideal seria imposto único, até o ideal, né, o sonho, né? É uma utopia, tudo bem. Mas nós devemos começar a reduzir paulatinamente os impostos. Qual imposto? Eu não vou particularizar aqui agora, que é uma discussão ainda bastante... Não é superficial, né? Mas não tem nada de concreto ainda. E isso daí, por ocasião do nosso plano de governo, vai ser apresentado. Quando? É o limite longo, se não me engano, é 15 de agosto, se não me engano. É porque ele disse que está em avaliação, candidato, por isso que a gente está perguntando. Ele disse que está em avaliação por vocês. Por isso Mas lógico que está em avaliação. Mas quais são? Eu estou correndo atrás do voto no Brasil, estou andando no Brasil. Quem está com a mão na massa, na escrivania, com a caneta e o óculos, não sou eu, essa equipe toda. Mas o que ele disse para o senhor? Candidato, o senhor não falar para os seus eleitores, a gente está dando uma oportunidade para o senhor falar, eu estou entendendo a pegadinha de vocês. Não é pegadinha, não. Estou entendendo a pegadinha de vocês. Não, que é isso? Eu estou entendendo. Tem um eleitor lá. Não, de jeito nenhum, candidato. Candidato, vocês querem me rotular aqui uma coisa que eu não sou. Irresponsável e sem bom senso. Vocês querem me rotular. É o senhor que está falando isso. Poxa, você tem 60 impostos lá. Você quer que eu particularize cada imposto? Eu quero que o senhor explique alguma coisa de economia. Não, foi o Paulo Guedes que falou, candidato. É por isso. Eu não vou aceitar esse jogo de vocês. Eu só queria falar duas coisas, Bolsonaro. Primeiro,
pare de mania de perseguição, porque os jornalistas estavam fazendo perguntas que o senhor tem por obrigação saber, os seus eleitores têm por obrigação saber. Uma outra coisa gravíssima, o senhor deixou claro que o senhor está se preocupando em buscar os votos e deixando que uma equipe econômica ou sua equipe de assessoria, que vai assumir contigo na presidência, discuta os assuntos. Mas para aí, candidato, o senhor precisa sentar com essa equipe e saber dela o que está se discutindo para que o senhor exponha em linhas gerais. É óbvio que o senhor não tem aí que saber 60 impostos de cabeça, mas pelo menos as diretrizes gerais do seu programa de governo tem que saber que o senhor pretende juntar alguns impostos. Eu quero mandar um recado para a assessoria de Bolsonaro e aí tem dois problemas. Ou a sua assessoria, ela lhe presta uma boa assessoria e o senhor que é cabeça dura, e o senhor que é resistente em acatar, ou o senhor tem uma dificuldade de compreensão, adaptação, entendimento e expor essas ideias. O senhor precisa, candidato, parar e estudar as linhas gerais da economia, leia um pouco de Adam Smith, A Riqueza das Nações. O senhor poderia, por exemplo, explicar que Adam Smith dizia que o mercado ele é coordenado, gerido por ele mesmo, o que ele chamou da mão invisível. E que no Brasil essa mão invisível ela é perfeitamente visível e a mão do Estado é a mão pesada. O senhor precisa explicar diretrizes gerais. Então eu acho bom parar com o discurso de vitimismo e ataques e começar a desenvolver ideias claras, o seu plano de governo claro, porque vai se afunilar. O tempo de televisão é curto, os debates virão. O tempo de televisão para o candidato do Centrão é longo e ele sabe falar de gestão pública. Então eu aconselho que o senhor estude um pouco, pare de falar que não entende de economia. Pare, explique linhas gerais, sente no banco, tome uma aula com o Paulo Guedes, o seu economista, tome uma aula com ele. Peça para ele fazer um resumo do programa de governo dele em 10 páginas e vai estudar essas 10 páginas. Não é possível que o senhor não entenda e continue sem entender, sendo o presidente da República. Estuda um pouquinho. Nesse quesito eu vou lhe dizer, Lula poderia falar de coisas que ele não entende profundamente, mas falava muito bem, discorria muito bem. Falou de economia, errou, marolinha, mas tinha um papo, tinha uma lábia. Tinha uma oratória, uma retórica de convencimento. E o senhor precisa ter, já que o senhor diz que o Lula não é preparado porque não tinha nível superior, se o senhor tem nível superior, não custa o senhor deixar um pouquinho de andar e estudar um pouquinho mais e explicar em linhas gerais a sua proposta de governo. O candidato precisa saber, pelo menos, as diretrizes gerais do seu programa de governo para a área da saúde, para a área da economia, para a área da segurança pública e para a área da educação. É obrigação daquele que quer ser presidente da República e se coloca como candidato saber fazer um dossiê, uma pasta, 10 páginas apenas, discutindo com sua equipe e expondo, sabendo expor essas diretrizes gerais. Diretrizes específicas, como fica o programa Mais Médicos, como fica as UPAs, como fica as bases comunitárias de segurança no Rio de Janeiro e etc. Tudo isso em linhas gerais, mas finalizar sempre esta campanha dizendo que não é economista, que não entende de economia, que não é médico, que não entende da área da saúde, que não é professor, não entende da educação, candidato precisa melhorar o discurso, porque os seus concorrentes vêm com um discurso forte, técnico
e estudado. Então, eu acho que as oportunidades que o senhor está tendo, principalmente essa oportunidade da Globo News, não digo Roda Viva, mas a oportunidade no Globo News era uma oportunidade de fato, mostrar com mais clareza os seus programas de governo e deixar de ser muito vago, muito genérico nas suas falas e, principalmente, deixar de mania de perseguição. Muitas vezes, esta é a sua oportunidade de mostrar. Portanto, neste ponto, o candidato Bolsonaro ele precisa se aperfeiçoar e é isso que eu deixo para a sua assessoria. E se essa assessoria tem dito e ele tem sido pertinente na sua vocação, na sua proposta de militar, de intransigente, eu acho que ele tem que abrir mão dessas coisas e procurar ser um pouco mais político, como ele sabe que deve ser, tá bom? Um forte abraço.